Oiê! Sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio do Lealcast, Papo de Aprovado. Hoje eu tô aqui com o Iago, e Iago é amigo da Letícia, que Isso. foi a nossa entrevistada do 11º. E ó, a piada vai ter que ser a mesma, porque a lógica segue sendo a mesma, né? No 11º, a entrevistando a Letícia, a gente tava aqui conversando sobre o que faz da vida uma pessoa que passa em medicina na USP, Pinheiros. E agora, Iago, a conversa é: o que faz da vida uma pessoa que passa no ITA e não somente passa no ITA, como passa no ITA direto do terceiro ano? Uhum. Não é, Iago? Seja muito bem-vindo, tô muito Muito feliz. obrigado. Nossa conversa que atrasou um ano, né? Sim, E eu acho que foi bom ter atrasado, porque a gente ia conversar sobre a sua jornada e como é que você estava satisfeita de ter passado. uhum. E agora já tem um ano de ITA na tua vida, então a conversa vai ser muito mais legal, que tem mais um monte de coisa pra contar. Então conta em que período você tá e vamos começar por aí. Pois é, eu passei primeiro em 2020, 2023, 2020, 2022, no final de 2022, entrei no ITA em 2023. Então agora eu tô no terceiro período, no ITA a gente fala terceiro semestre, lá, né? E eu também não tinha ideia como era dentro do ITA, porque mesmo as pessoas que estudam ITA têm muita pouca ideia de como é a vida dentro do ITA. Sempre é uma conversa que fica falando sobre com a universidade é prestigiosa, como é difícil de entrar, e geralmente a sua maior preocupação é entrar, porque é muito difícil. E mesmo de todas as pessoas que tentam fazer o ITA, sempre é uma parcela muito pequena das pessoas que acabam entrando. Quando eu estava lá no Rio fazendo cursinho, eu gostava de falar que o preparatório pro ITA era igual à Guerra do Vietnã. Todo mundo o tempo todo estava lá oprimido, todo mundo o tempo todo ficava conversando entre si o que eles iam fazer quando saísse de lá. E conforme o ano ia passando, você ia ver que seus amigos iam desaparecendo. Por quê? Alguns não passaram na primeira fase no IME, depois pararam de ir pro curso. Alguns passavam na primeira fase do ITA, depois pararam de ir pro curso. Até que chegava na última semana, pré-segunda fase do ITA, só tinha 12 pessoas numa sala que antes tinha 60 pessoas. Uau, isso no Então, cursinho lá no Rio. sim, então é uma atmosfera bem densa e acaba sobrando bem pouco tempo pra gente falar o que acontece lá dentro. Inclusive, eu tenho um colega meu, fez cursinho comigo, mas não passou no mesmo ano que eu. Mas ele passou esse ano e ele foi conversar comigo pra ponderar se ele ia pro ITA ou se ele continuava lá no Cefet no Rio de Janeiro. Ele não sabia nada. Nada, nada, Caramba. nada, nada. Ele sabia, não, mas a gente mora dentro do Ita lá, ou a gente tem que alugar apartamento perto, que o tal da H8, que é um dormitório que tem lá para os alunos morarem lá e dormir, que é R$ 120 por mês, que é basicamente de graça. Que, aliás, talvez a coisa mais famosa do Ita, entendeu? E eu tive que explicar pra ele como é que funciona cada coisa. Mas enfim, não é só as pessoas que não estudam pro ITA que não sabem o que tem dentro do ITA. Ninguém sabe, basicamente. Até quem tá se preparando pro ITA tem dúvidas sobre como é que funciona, né? Sim. E tem coisa que acho que vai virando meio lenda urbana, né? Eu lembro, hoje o que eu conheço assim, por contato direto com os meus ex-alunos. Eu tenho vários ex-alunos que fizeram, alguns já se formaram. Mas eu lembro de lendas urbanas que a gente ouvia de professores que tinham estudado, e a maioria deles que não tinha se formado, inclusive. Porque é isso que você falou, né? Tem o primeiro desafio que é de passar, que é difícil pra caramba e todo mundo sabe disso. Até quem não entende do jogo sabe que é difícil de passar. Mas tem um outro desafio enorme, que é manter-se lá dentro, né? De terminar e chegar até o fim e terminar. Vamos começar da história do começo, Iago. Eu queria saber quando foi que você decidiu que você queria fazer ITA? Pois é. O meu ensino médio foi meio conturbado, porque eu não entrei nele querendo fazer Enem. Não entrei nele querendo fazer uma federal. Eu não sabia exatamente pra onde é que eu queria ir. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar nos Estados Unidos, processo de application. Eu acho que eu lembro dessa história. Isso no primeiro ano você tinha essa ideia? No primeiro ano eu Eu tinha lembro essa dessa ideia. história. Até porque tinha uma galera também Tinha o com essa. application. Uhum. E a gente teve um histórico legal aí de alunos que foram aprovados fora. Inclusive, você tava Eu na tava mesma na mesma leva aí, vibe. na mesma vibe. Legal. Isso, aí acontece que, pra quem não conhece, né, o problema do processo de application é que qual que é o critério pra você entrar lá? O cara da universidade com a tua cara. É literalmente isso, você preenche uma ficha com a sua nota da escola, com as suas extracurriculares, você enche linguiça lá. Se o cara vai com a tua cara, ele te coloca dentro, se ele não vai com a tua cara, você não entra. É literalmente isso. E aí,
sei que se a sua família já estudou lá é melhor, se a sua família é uma investidora e patrocinadora dos eventos Se é você, melhor. por coincidência, fez uma doação de US$ 1 milhão Também é desinteressada. avaliado e analisado. Não, é muito diferente da lógica de vestibular, né? Por mais que tenha essa questão das extracurriculares, mas é uma lógica completamente diferente. Enquanto o aluno daqui está estudando química, física e uma série de conteúdos, lá a galera tá se preocupando se vai plantar uma árvore, participar de um projeto de uma ONG, publicar um livro, Inclusive, conseguir fazer um mutirão para asfaltar uma rua, né? Outra pira, né? inclusive, eu também meio que fiz não uma ONG, mas uma campanha de caridade também. Você entrou no movimento inteiro. Sim, sim, Massa. organizei e tal. Então, acontece que no início do meu terceiro ano, eu vi toda a minha preparação desmoronando porque eu vi que não ia dar. Então eu pensei, poxa, eu fiquei desesperado, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. E eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada com exatas, e eu sempre quis fazer alguma coisa assim, que não pra falar mal, poxa, de Universidade Federal, claro. Só que eu sentia que eu conseguia fazer algo mais, eu sentia que eu conseguia ir além. Eu pensei, poxa, o que que tem aqui no Brasil Que nesse é a ano? lei, né? Que, tipo, que você vai se desafiar mais. Não, não Uhum, é... E eu acho que isso não é uma questão de... Não entendo isso como uma questão de falar mal. uhum, É sobre ter grandes sonhos, né, sim, Iago? E assumir... sim, É porque é difícil assumir, né? é, Os grandes sonhos. Principalmente quando você tá num lugar... E olha que você tava num ambiente de pessoas com grandes sonhos, mas mesmo assim... Eu lembro que os alunos que falavam... Eu lembro das meninas da Sofia, da Sara, quando elas vieram falar pra mim pela primeira vez que queriam fazer Harvard, ou queriam estar fora, que falavam meio baixo, assim. sim, Tipo, espera sim, todo mundo sair, aí vinha Fê. Mas é porque, na verdade, de verdade, meu sonho mesmo era fazer Harvard. Mas aí fala baixo porque vai que alguém escuta e como é que essas pessoas vão lidar. Porque é fácil demais zoar o sonho do outro, né? sim, Quando você sim, é um, real. É, ainda tá com essa cabecinha assim de merda, né? uhum, sim, real. Aí eu fiquei desesperado e falei, poxa, vamos pro Ita então. Eu não sabia o que que eu ia fazer, só tava eu a cara, a coragem. Então eu falei, poxa, o que que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar as provas, vou pegar uns livros, aliás, que o diretor do Symbios tinha me dado, tinha me dado mesmo, nem foi emprestado. Ele falou, não, só dá uma olhada, sem interesse aí, vê o que que você acha. Eu peguei esses livros, comecei a fazer as questões dele. E eu também tinha um colega que estava num cursinho e ele tinha uma conta num curso online que chama Estratégia. Uhum. E ele me emprestou essa conta. Falei, pô, vou estudar por aqui. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu falei, ó, eu quero isso, vamos fazer alguma coisa aqui. Entendeu? Aí eu comecei a estudar sozinho nessa vibe. Foi uma semana, parece. Eu tinha abrido lá no Simples aquela história daquela turma Performa Mais Aham. que tinha a ver com a rede da Inspira e tal, que eles iam dar meio que aulas particulares voltadas para esses temas. Eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu fui lá, entrei na Performa Mais, comecei a ter umas aulinhas, mas ainda assim eram aulinhas algumas vezes na semana, né? E nem eram aulas tão longas assim, nem eram tão aprofundadas assim. Aí um certo dia, eu lembro disso até hoje, quando eu tava lá no banheiro, o diretor da turma Performa Mais chegou em mim e falou, poxa, Iago, ouvi falar que você quer fazer ITA. É verdade? A hora que eu li essa mensagem, eu falei, pô, esse cara quer me dar uma bolsa. Você sentiu que era Eu isso? tinha certeza, falei, vou jogar o jogo, pô, eu quero, né? E ele chegou e falou, eu ouvi falar que aí no Simbos não tem turma ITA, nem IME, é verdade? Eu falei, é. Aí ele queria mesmo me dar uma bolsa e ele falou, ó, a gente tem aqui uma escola no Rio de Janeiro, especializada em preparar para o ITA. Então, a gente traria pra cá, com passagem de avião, a Inspira Bank, isso, 4 passagens de avião, uma pra te trazer pra cá, duas pra você voltar pra Goiânia nas suas férias, e a quarta pra você, quando você terminar de estudar, você voltar pra Goiânia. Aqui tem moradia, que fica alguns minutos do curso a pé, a alimentação, a 3 refeições do dia, 4 refeições, na verdade, era café da manhã, almoço, janta, e inclusive sábado e domingo também. Eu falei, poxa, eu quero. Eu queria tanto, mais tanto, mais tanto estudar no ITA que eu brinco que se o plano do Elton fosse me sequestrar, ele conseguia, porque eu não ponderei antes de aceitar. Você só falou, tô Quero, indo, tô tô indo. indo. E também porque, mesmo que se eu hesitasse, eu tinha chegado naquele momento que talvez aquela fosse a melhor oportunidade minha pra conseguir alcançar esse objetivo. Que, aliás, não ia ser fácil, porque não só o ITA é difícil, como também a gente já tava nos 45 do segundo tempo. Eu tava isso na metade do Do terceiro ano. terceiro ano. Isso que o vestibular era em novembro, 8 ou Caramba. 9 de novembro. E a galera começa, às vezes, com um projeto ITA no primeiro ano do ensino médio, desde o começo. Não, o povo começa no 9º ano do ensino fundamental. Caramba.
Eu tenho um colega que começou a estudar no nono ano de ensino fundamental. Com esse foco já, né? Sim, com esse foco. Aí eu falei, não, eu vou aceitar antes que eu hesite. Eu tenho medo de se eu pensar um pouquinho, eu mudar de ideia, e isso já vai ser muito ruim. Eu não posso mudar de ideia. Eu vou aceitar antes que antes que dê tempo de eu mudar de ideia. Foi isso que aconteceu. Né, teve o aval do Simbios lá, teve o aval também do MON, que eu faço parte do Instituto Sertão Grande, que tinha me dado a bolsa do Simbios também. Uhum. Principalmente eles tiveram que fazer um malabarismo legal para eu poder ir lá estudar formalmente, né, no terceiro ano. E aí eu fiquei estudando lá. Foi assim que eu acabei entrando no cursinho. Que legal, que legal. Você ficou quanto tempo lá? 6 meses, certinho. 6 meses. A Uhum, preparação quase de reta final, Iago. Se a gente for parar pra pensar, né? sim. Quase uma preparação de reta final. Que incrível. E se a gente for pegar o seu histórico de ensino médio, desde a época que você estava pensando em fazer application, até a sua mudança para o Rio de Janeiro para fazer esse cursinho, o que você lembra, assim, das técnicas do método? O que você usou que você fala, cara, isso aqui fez diferença, isso aqui fez diferença? Ótimo. Acho que a coisa que mais fez diferença, inclusive quando eu tava lá no cursinho, era descansar. Porque o povo tinha uma pira que eu não entendo até hoje, de que você precisa dormir 5 horas por dia pra estudar. Só que assim, é uma turma ITA. Então, né, você entra, você sabe que a taxa de aprovação é de 3%, seus colegas vão sumindo no meio do ano porque não passaram nem a primeira fase do vestibular. Todo mundo entra com a mentalidade de eu tenho que dar o meu máximo. Tenho Aham. que dar o meu máximo mesmo. Eu digo isso literalmente. Quando eu tava lá, eu não tava estudando, ou eu tava tomando banho, ou escovando os dentes, ou comendo. Com exceção do domingo. Então, qual que foi o hábito que eu acabei desenvolvendo? Vamos estudar 14 horas por dia. 14 horas por dia, estudar, 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 estudar. Inclusive, estudar 1 hora antes de dormir, porque eu tive essa ideia, poxa, nessa hora aqui todo mundo vai estar descansando, então a hora que eu vou ter para ter uma vantagem de fato é estudar Uhum. enquanto todo mundo está descansando. Então, vamos fazer essa 1 hora de estudo diária antes de dormir. A mais. Ah. Sim, aí quando, e inclusive no, outra técnica também que é revisão de simulado, porque todo sábado à tarde tinha simulado, sábado de manhã era aula normal. Então eu ia lá no simulado, fazia, e quando eu voltava à noite, eu já tava com a correção do simulado na mão, então eu fazia a correção do simulado, logo depois de sair de lá, porque já tava fresco. Uhum. Não é a correção do simulado de bingo. A gente tem que ver o que que a gente acertou, o que que a gente errou. Se errou, errou porque foi uma estratégia para você pular essa questão porque parecia difícil, errou porque você não sabia, ou errou porque foi uma bobeirinha. Né? Identificar e planejar alguma coisa para você consertar isso da próxima vez que você for estudar. Uhum. E no dia seguinte, geralmente, no domingo, de manhã no início eu refazia, mas depois eu parei, porque dava para refazer no sábado mesmo à noite. E depois eu voltava a fazer revisão, refazia as questões que eu tinha errado, ou então que eu não tinha conseguido fazer, e depois jantava e estudava por mais 1 hora e ia dormir. Quando eu chegava no domingo, eu tava exausto. Sim. Exausto, porque 14 horas por dia ninguém aguenta. E o que que eu fazia no domingo? Nada. O dia inteiro. E a comida lá era muito boa, então a melhor sensação do mundo que eu lembro daquela época era quando eu chegava domingo, acordava 10 da manhã, porque eu sempre tinha que acordar às 7 da manhã, 10 da manhã, porque eu dormi muito. E a marmita que as tias da marmita, as tias da cantina tinham preparado pra gente, geralmente era estrogonofe no fim de semana. Eu ia lá comer aquele estrogonofe com batata palha, ótimo, muito gostoso. Tomava um suco de uma marca que eu não encontrei em lugar nenhum em Goiânia, que era muito gostoso, um suco de uva que ele é natural e você conseguia ver pedaço de uva dentro da garrafa, que era de vidro. E era um descanso muito, muito, muito merecido. Acho que era uma das sensações mais gostosas que eu senti. Então, acho que um dos insights, um dos melhores insights que eu tive naquela época era: eu sei que eu tô estudando bem, eu sei que eu tô dando o meu melhor, porque quando chega domingo eu não aguento mais estudar. Eu Uhum. preciso descansar. E como era um descanso bom, E sem culpa, né, Iago? sem Sem culpa. culpa. Porque a grande sacada de entender como é que o cérebro aprende é conseguir oscilar entre essas duas coisas em paz, né? A hora do modo focadaço, a hora que você tá estudando com muito foco, conhecendo as estratégias e estudando, sabendo que aquele estudo vai gerar aprendizagem, e na hora que você tá descansando, descansar sem culpa, porque quem descansa com culpa não descansa. E boa parte dos estudantes tem um cansaço extremo não porque estudam demais, mas porque descansam de menos ou descansam errado. Porque é isso, você sobreviveu esses meses todos estudando muito,
mas existia uma rotina bem estabelecida, existia um tempo de descanso, existia seu tempo de sono, você não estava varando a madrugada estudando, você estava respeitando o seu corpo, você não estava exausto. Obviamente, estava cansado, mas rendeu, né? Entendeu? Porque eu vejo isso, às vezes é muito louco, porque se o estudante acha que o problema dele de cansaço é excesso de estudo, se ele não mapeou que é pouco descanso, descanso errado, pouco sono, o que acontece? Como é que ele vai aumentar a rotina de estudo se o cérebro já entendeu que o problema tá no estudo? Aí você cria um nó na própria rotina que você não consegue dissolver. Uhum. Então, domingo era o dia do descanso consciente, Sim. sem culpa. Tinha uma outra coisa também que eu gostava de fazer, que eu aprendi no meio do ano com um colega veterano do meio de turma ITA, que é uma coisa que ele chamava, e eu também passei a chamar de 60-20. Não, isso é 60-20. Que era o quê? O principal meio de estudo era ficar fazendo questões, porque o Uhum, que mais pesa é velocidade no sim, ITA, é um tempo médio de 3 minutos por questão. Difíceis, sim. 3, Questões, 3 3 minutos minutos pra uma questão ita. pra uma questão ITA. Entendeu? E também pesa muito, muito, muita precisão. Ou seja, se for uma matéria que você sabe, você não pode errar. Uhum, Hipótese nenhuma, entendeu? Então, o que a gente fazia? A nossa apostila era cheíssima de questões. O que a gente fazia? O cronômetro estava 60 segundos. Vamos tentar fazer 20 questões. Acertando todas, sem errar. Esse era o objetivo. Eu fazia. E depois ver quantas você acertou, quantas você fez. E depois descansa por 15 minutos. E uhum. depois repete. Mas na terceira vez que eu vou fazer, depois que você acabar, você vai estar muito cansado. Então você vai descansar por 30 minutos. E depois vai repetindo. Eu comecei a ficar muito rápido fazendo isso. Esse tipo Treino de mesmo, estratégia. né? De velocidade, prática e precisão. Eu começava fazendo 19, 18, depois 20, depois 22, depois 25, depois 26. Chegou uma vez que eu fiz 30 questões. 2 minutos por questão, era loucura. Insano. E também dá pra fazer, é uma técnica que dá pra fazer em qualquer lugar que você tiver. Se eu tiver, poxa, Sim, você numa... pode picar, né, o tempo de Sim. resolução. Às Uhum. vezes, muitas vezes o professor tava lá fazendo a correção numa aula de química de questões que as pessoas pediam pra ele fazer, mas são questões que eu já tinha conseguido Você não fazer, tava com dúvida. não tava com dúvida, vou fazer isso. Tinha gente que gostava de ficar estudando matemática na aula de português, eu não acho que isso era uma boa ideia, eu ficava prestando atenção, mas ainda assim dá pra fazer. Dá pra fazer em qualquer lugar, virtualmente, em qualquer aula. Uhum. Outra coisa também que foi, isso é mais específico pra turma ITA, mas o engraçado é que ninguém que faz turma ITA estuda português direito, só que português tem o mesmo peso que matemática. Isso é uma coisa bizarra. A correção de redação do ITA é completamente arbitrária. Inclusive, eu inclusive tenho um professor de física que foi coordenador da correção de redação, e ele baniu a mesóclise da redação do ITA, pra você ter uma noção, assim, no capricho. E tudo bem, mas eu gostava de prestar atenção nas aulas de português, porque vai pesar o mesmo tanto que matemática, e geralmente E tem mais você a não vai, ver. obviamente, não vai dedicar ao mesmo tempo Não vou de dedicar ao mesmo resolução, tempo. então. Só que eu preferi fazer isso, porque às vezes tirar 8 numa prova de português e tirar 12 pode fazer a diferença na sua aprovação. Sim. Porque lembramos que é o ITA. Tem umas 200 pessoas que tiraram 31, as outras 200 que tiraram 32 na primeira fase. Entendeu? Então, tipo, pra ficar dentro da margem pra segunda fase de 800, Uhum. cada questão vale. Com Cada questão certeza. faz a diferença. Com certeza. E aí passou essa loucura, passou o cursinho, muita dedicação, com domingos de descanso. É, você entrou na faculdade. Aí Sim. conta pra gente, como é que foi essa rotina de um ano de ITA? O ITA é um lugar bem diferente de qualquer outro lugar no Brasil. Eu também descobri isso aos poucos. Para começar, e eu vou fazer o resumo mais rápido aqui que eu tenho dentro da cultura do ITA. Eu vou ser claro, breve. O ITA é praticamente uma comuna. Uhum. Comunista. Assim. A lógica interna. Não, pois é. Não tô dizendo isso de um jeito retórico nem, Uhum. nem metafórico. Por quê? Quando você chega lá, você descobre que tem os dormitórios, que a gente chama de H8. Só que quem que administra esses dormitórios? Os alunos. Tem uma iniciativa dentro do ITA, iniciativa leia-se extracurricular, Uhum. completamente gerida pelos alunos. Uhum. Entendeu?
Mas a gente paga uma mensalidade. Essa mensalidade vai para um fundo do H8 para fazer reforma, para fazer projetos. Quem que gera isso? Os alunos. E também tem regras para como é que você vai encontrar o lugar onde você vai morar. Como é que você decide isso? Os alunos que organizam. Dentro de um certo conjunto de costumes e leis que não são escritos em lugares nenhum, mas todos os alunos conhecem. Hum. Existe uma parte legal, formal, né, reconhecida pela administração do ITA, só que, tipo, ninguém dá bola com isso, por quê? Porque, tecnicamente, o que vai valer lá são os valores, essas regras não escritas dos alunos. Então, tipo, você pode acabar fazendo uma coisa que tecnicamente é ilegal, entre muitas aspas, assim, porque existem ilegais Uhum. roubar uma galinha e ilegais, né? E só que muitas vezes não fere a regra de costumes interna do ITA, não fere as regras e os costumes da comunidade que a gente fala. Então ninguém vai dar bola e também existe muita pouca fiscalização da parte institucional do ITA dentro do H8, porque existe uma confiança muito forte. Inclusive tem um nome isso, chama DC. Lá as provas, os professores colocam. Alguns professores colocam a prova no envelope, te entrega, fala, você tem 4 horas e meia pra fazer isso daí, me entrega até dia tal. E ninguém fica fiscalizando para ver se tem Uhum. cola. E a Faz pouca, parte da cultura, sim, né? e a pouca fiscalização que tem é dos alunos. Os alunos têm meio que uma polícia interna para resolver Entendi. casos assim. Então, é um ambiente em que a cultura é muito, muito, muito forte. Os valores internos são muito, muito fortes. É quase que uma maçonaria. Uma coisa Com as assim. regras internas ali. Sim, O que, inclusive. que não pode? Porque eu já escutei uns não pode tão absurdo que eu fico, não é possível. O que não pode? Dá uns exemplos assim do que não pode. Que tem muita coisa. Uma coisa, por exemplo. Tem muita coisa também que eu não posso ficar falando pros 4 cantos do mundo, que meio que são Sim, sim, sim. segredos. Do que você pode falar, é Sim, claro. sim, do que eu posso falar, é claro. Mas, por exemplo, alguns trotes é visto com muito maus olhos você não submeter aos trotes. Uhum. Tem todo um discurso tal, Mas pega mal. enfim, mas pega mal você não querer participar, Uhum. entendeu? Eu já perdi um cargo numa iniciativa porque eu não quis fazer parte de um trote. Teve outras Sério. razões também, mas Mas isso pesa, né? pesa. O cara falou, poxa, fica difícil trabalhar com você se você não compactou com a mesma cultura aqui da comunidade. Eu falei, tá bom, Você não quer então. jogar o jogo que a gente joga? Não Sim, entendi. entendeu? Tem restrição de comida mesmo? Do De que pode comida? levar? De Não, comida? Não? não tem Porque eu restrição escutei isso há nenhuma. muitos anos atrás, fiquei com isso na cabeça. Não tem restrição disso. Não, não tem nada nesse sentido, não. E de hoje, assim, você passou um ano, né? Tá indo pro terceiro semestre. O que que você enxerga que hoje é o seu maior desafio? O meu maior desafio, eu acho que vem muito do que a Letícia conversou com você, que geralmente a gente cresce como seres humanos que se definem a partir do seu sucesso acadêmico, né? A maior parte dos elogios que eu recebi na vida inteira é, nossa, como ele é inteligente, nossa. Nunca foi, nossa, como ele é engraçado, nossa, como ele é bonito, não, nossa, como ele é inteligente. E essa dificuldade é uma dificuldade, eu acho que ainda mais comum, talvez, nos alunos do ITA, porque é o perfil de nerds muito inteligentes, Uhum. Que já entendeu? destoavam dos seus devidos contextos, né? Isso, que já destoava dos devidos contextos. E eu acabo percebendo que isso é mais próprio de um curso de engenharia do que um curso de medicina, por exemplo, que você acaba tendo mais livre do que nos cursos de medicina, porque a engenharia tem várias áreas de atuação. E também o seu sucesso como engenheiro vai ser mais determinado com você encontrar o que você gosta e se investir nessa área e adquirir experiência de resolução de problemas do que você aprender a matériazinha que eles dão na aula, Uhum. entendeu? Então, a nota que eu vou receber no ITA acaba pesando bem menos para o meu futuro profissional do que a nota, às vezes, de uma pessoa de medicina que ela precisa realmente saber um monte de doença de colo salteado, porque isso vai ser realmente muito A necessário prática do trabalho na mesmo, prática né? do trabalho delas. Mas engenheiro não precisa ficar decorando teoremas de álgebra linear. Precisa saber resolver problemas. Sim. Se for necessário, aplicar matemática para isso. Então, acho que um dos maiores desafios é se desprender dessa mentalidade de querer essa atenção e essa validação acadêmica o tempo todo e conseguir encontrar alguma coisa para fazer nesse tempo livre
né, para saber exatamente como que você vai articular na sua vida profissional, o que que você precisa aprender, o que que você quer aprender, exatamente como que você vai desenvolver um diferencial a partir daquilo que você quer aprender. Poxa, você precisa descobrir, eu vou querer fazer engenharia de computação ou engenharia aeronáutica. E, poxa, que tipo de problema eu quero resolver? Eu quero, sei lá, ir para consultoria ou não? Eu quero trabalhar com engenharia mesmo da computação. E se eu quero trabalhar com engenharia da computação, poxa, eu quero trabalhar em A, eu quero ficar fazendo design de site, eu quero ficar trabalhando em back-end, que a gente fala, Uhum. que é questões muito mais técnicas e que pesa mais conhecimento de matemática e algoritmos e lógica de programação. Pô, eu quero ser desenvolvedor de software, que aí sim vai pesar uma parte muito hard de conhecimento de programação e também de matemática. Você precisa saber tudo isso e você também precisa saber como é que você vai estudar, porque engenheiro é uma pessoa que vai precisar estudar sempre Sempre. coisas muito avançadas, mesmo um engenheiro sênior. Então você precisa arranjar um jeito de estudar que é próprio pra você e não é estudar de ficar aprendendo a resolver probleminhas de prova, não. É estudar pra resolver problemas da vida Da vida real real. Total. e conseguir enxergar nas mil e uma facetas que os problemas da vida real te entregam. E fazer Entendeu? parte da vida, né? A gente contratou uma engenheira pro time, tá até ali. E uma das coisas era essa, depois de prestar consultoria para tantas empresas, eu entendi o papel fundamental de um engenheiro dentro de um time. Tem que ter um engenheiro, tem que ter alguém que tenha como formação a lógica de resolver problema. Enquanto tá todo mundo correndo com a cueca na cabeça, tem alguém que, tipo, que não tá com esse drama, que tá focado em, tá bom, qual que é o contexto, qual que é a solução, e a gente precisa chegar na solução. Eu tenho uma cabeça voltada para soluções, não por acaso eu Uhum, presto consultorias, mas eu sentia que faltava essa pessoa com essa mentalidade, né, formada nessa mentalidade. Eu senti que uhum, fez uma diferença enorme. Você falou das muitas possibilidades, né, inclusive a possibilidade de lidar com pessoas. Muitas empresas preferem contratar para gestão de pessoas quem tenha essa formação da engenharia, que venha com essa capacidade, com essa habilidade desenvolvida de resolver problemas que envolvem o humano e que uhum. vão para além do humano. Que Uhum. legal, massa Inclusive, demais. por exemplo, o projeto para qual vou me dedicar agora é por fora do ITA, não tem nada a ver com o ITA, mas por coincidência também é com meus professores do ITA. Uhum. É desenvolver uma receita de licor. De licor. De licor. Poxa, o que que tem a ver com engenharia? Tem tudo a ver com engenharia, né? A gente precisa aprender como é que a gente consegue analisar um licor para entender mais a composição dele. Como é que a gente vai explorar diferentes métodos de produção para gerar um efeito desejado, por exemplo. Tem que considerar mil e uma coisa e resolver o E problema. variáveis e tudo mais. Uhum, Que legal. E agora eu quero muito, assim, quero muito te ouvir um conselho para quem tem esses sonhos altos, ou para quem quer especificamente o ITA, para quem quer se desafiar assim uhum. acima da régua de quem tá por perto. Que conselho você deixa? Olha, eu acho que eu dou principalmente por causa da minha história, né? Ah, lá pra câmera, né? Se você tem um sonho alto, vai atrás. E não só vai atrás. Sempre que você tiver em dúvida se você realmente consegue, para de pensar na dúvida e volta a trabalhar. Dá o máximo de si. Porque talvez uma das coisas que mais fazem as pessoas falharem é ou não abraçar a oportunidade no momento que precisa abraçar, ou simplesmente desistir porque acha que não consegue. Mesmo se falar da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima vez, trabalhe para dar certo na próxima. Que é uma realidade, aliás, muito presente no ITA, que eu consegui enxergar de perto. Acho que Você é passou isso. direto o terceiro ano, mas Eu- não é comum, Sim, sim, eu né? eu tenho um colega que passou na sétima vez. E estão lá juntos da mesma Estamos forma. lá juntos na mesma forma, na mesma sala. Maravilha. Inspirador, que bom que você aceitou o convite lá no terceiro ano. E é uma história linda de superação. Tenho muito orgulho de você. Estou muito feliz de entrevistar você aqui depois de um ano de ITA. Dê notícias e a gente volta a conversar. Não vejo a hora da gente gravar mais um podcast quando você estiver assim, ó, formado. Vai ser bom, não vai? Pra você Vai. poder contar outro momento da sua jornada. Uhum. Muito bom. Obrigada, Viago, por ter Obrigado. vindo. E agora a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.